No vídeo anterior, falamos sobre a mão direita de Satanás, que é uma expressão utilizada por Ellen White para se referir a pessoas que, em sua pretensão de serem zelosas pela fé, acabam se tornando instrumentos especiais de Satanás. Através de suas críticas, eles acabam destruindo ou derrubando aquilo que Deus procura juntar e edificar. Caso você não tenha assistido esse vídeo, aqui embaixo nas descrições estará o link para você acompanhar. Agora, se as pessoas que têm o hábito de criticarem os erros, apontarem, publicarem os defeitos dos outros, se essa ação constitui a mão direita de Satanás, a questão que surge é: qual deve ser a atitude daqueles que realmente possuem zelo genuíno pela obra de Deus? Como eles devem proceder em relação àqueles que falham, sejam líderes ou sejam leigos? Olá, eu me chamo Paulo Roberto e seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. Muitas pessoas críticas que gostam de apontar erros, defeitos, falhas dos irmãos procuram também justificar sua postura recorrendo a algumas passagens bíblicas. Uma delas é 1 aos Coríntios, capítulo 6. Ali Paulo apresenta o fato de que os santos hão de julgar o mundo, inclusive os anjos. E, ali na argumentação de Paulo, ele diz: acaso não sois dignos de julgar as coisas mínimas desta vida? Então aparece ali a questão do julgamento. E muitas pessoas se pautam nesse texto para dizer que sim, tem autorização para julgar ou condenar os irmãos, criticando-os, expondo seus pecados. Qual o sentido desse texto? Bom, quando você lê 1 Coríntios 6, você lê todo o capítulo, o contexto, você percebe ali algumas coisas bem claras. Em primeiro lugar, Paulo fala que é vergonhoso os irmãos terem contendas entre si. Isso por si só já é uma grande decepção, uma grande vergonha para a Igreja de Cristo. No entanto, os problemas são inevitáveis, porque a Igreja é constituída de pessoas que são falhas. Agora, quando surgem problemas no meio da Igreja, qual é o procedimento? Paulo fala então aí sobre a questão de que devemos ser aptos a julgar estas coisas. Mas o que significa esse julgamento? De fato, os santos hão de julgar o mundo e mesmo os anjos, no caso, os anjos caídos. Só que esse julgamento acontecerá durante o milênio, tá? E esse julgamento não vai ser para definirmos o caso de ninguém. Na verdade, os casos terão sido decididos antes e nós teremos a oportunidade de analisar junto a Deus e junto aos registros que lá estão, o caso dos ímpios e mesmo dos anjos que caíram, porque foram expulsos do céu, etc. Ou seja, de fato, participaremos dessa espécie de julgamento. Agora, Paulo ele usa esse argumento para dizer: se vamos fazer isso, julgar o mundo e os anjos, acaso não estaríamos aptos para resolver as polêmicas que existem em nosso meio? Ou seja, Paulo deixa claro que nós deveríamos ter a capacidade de resolver os nossos problemas entre nós de maneira interna. E o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto é que os problemas que havia entre os irmãos estavam sendo levados para juízes pagãos, para incrédulos e mesmo inimigos da igreja. Ou seja, ao invés dos irmãos resolverem esses problemas entre eles, eles preferiam se processar um ao outro perante juízes pagãos. E isso apresentava uma grande oportunidade para que os inimigos da fé pudessem se levantar contra a igreja. Então a argumentação de Paulo é o seguinte: se vamos julgar o mundo e os anjos, deveríamos entre nós resolver as nossas questões, as nossas polêmicas, sem precisar levar isso ao conhecimento do público externo. Então, ao contrário do que alguns pensam de que o texto de Coríntios está dando legitimidade para que possamos expor nossos irmãos perante toda a sociedade, é o contrário. Deveríamos, na verdade, resolver entre nós sem precisar fazer isso de expor, porque quando fazemos isso, damos oportunidade para que os inimigos da fé e da igreja trabalhem contra a obra de Deus aqui na terra. Mas qual seria o procedimento correto de lidar com um irmão que falha, ou mesmo um pastor que falha? Qual é o procedimento correto? Em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17, Jesus nos deu uma grande lição de como proceder nesses casos. E juntando com outras referências bíblicas, nós podemos entender que você deve orar por aquele que erra. Aquele que falha, aquele que está em apostasia, você tem que orar por ele. Quantas vezes você tem orado pelas pessoas às quais você critica? Esse é um primeiro passo, orar por essas pessoas. Um segundo passo é visitar essas pessoas e orar com elas, conversar
e orar junto com elas. Demonstrar apoio, auxílio, esse é o papel e o dever do cristão. Caso a pessoa não te ouvir e não aceitar a tua ajuda, aí a Bíblia nos orienta a trazermos mais 2 ou 3 pessoas para conversar com essa pessoa. E se ainda assim a pessoa não ouvir, aí sim é o momento de levar à igreja. E esse levar à igreja é uma medida administrativa. Ou seja, a comissão da igreja devidamente eleita vai analisar a situação e vai adotar medidas administrativas relacionadas àquele caso. E mesmo quando isso acontece, não é ético, não é correto você pegar o problema daquele irmão ou daquele pastor e expor para toda a sociedade. Não é correto fazer isso, porque ao fazer isso você está contribuindo para com os inimigos da fé. Esse é o procedimento correto, ou seja, Deus ele tem uma igreja, ele tem um povo organizado aqui na terra e as coisas acontecem de maneira ordenada e não cada um fazendo o que bem entende. Muitas vezes até se intitulando de profeta que repreende o pecado, o que afinal das contas não passa de um instrumento ou a mão direita de Satanás. Portanto, essa é a maneira correta de lidar com os problemas que existem em nosso meio como um povo de Deus, não levando isso perante os incrédulos, não expondo essas coisas. E o que tem acontecido em nosso tempo é exatamente isso. Muitas pessoas que se julgam zelosas pela fé, zelosas pela obra de Deus, pegam cada erro, cada falha de caráter, de procedimento de pastores, de irmãos na fé e publicam essas coisas em suas redes sociais, falam mal para outras pessoas e esse procedimento é inadequado. Esse procedimento é errado. O caminho correto, se você realmente quer ajudar e edificar a obra de Deus, é pelas vias corretas, do jeito que Deus orientou na sua palavra. É curioso que muitas dessas pessoas que se julgam zelosas, defensoras da verdade, que dizem defender a igreja de Deus, são aquelas pessoas que muitas vezes nem sequer frequentam a igreja, são desigrejados, são aquelas pessoas que não estão na linha de frente, muitas vezes não têm a mínima ideia do contexto daquilo que é alvo de suas críticas e fazem um verdadeiro estardalhaço com coisas que eles nem sabem exatamente o que é. Ou seja, ao invés de edificarem a igreja de Deus, de unirem os irmãos, acabam causando divisão e destruindo, demolindo aquilo que Deus por anos tem tentado edificar por meio da sua igreja. É muito cômodo para essas pessoas jogarem pedras, criticarem, mas o que você tem feito de maneira efetiva para ajudar a igreja, para unificar a igreja, para realmente resolver os problemas de maneira correta? O que você tem feito de maneira efetiva? Não conhece nem a vida daquelas pessoas para falarem dessa maneira tão amarga, tão ácida, inspirados por Satanás? É muito cômodo fazer isso. Ficar postando coisas contra a igreja. Engraçado que eu vejo pessoas que publicam coisas que elas mesmas que publicaram nem sabem o que é. Às vezes é um livro, nunca leu o livro, pegou apenas uma citação. Às vezes é um caso, ouviu falar daquele caso e divulgou. Ou seja, essas pessoas nem se dão o trabalho de pesquisar direito algo, um assunto, para se informarem. Mas sim vão fazendo, vão falando, vão criticando, e essa obra deve cessar. Porque esse tipo de obra é de Satanás. Deus trabalha com a ordem, com a organização, ele tem uma igreja, e nós, ao invés de ficarmos apontando os erros dos outros, olhássemos para a nossa própria vida, se fôssemos tão incisivos para criticar a nós mesmos e olhar nossos próprios erros, as coisas seriam muito diferentes e seriam bem melhores, porque não perderíamos tempo fazendo a obra de Satanás, mas sim corrigindo a nossa própria vida. Existem erros entre nós? É óbvio. Somos uma igreja constituída de pessoas que são falhas, que têm uma natureza pecaminosa e que estão se esforçando para chegar no céu. Então, a nossa obra é de edificar e não de demolir. E nós sabemos pela revelação que a igreja de Deus, o povo de Deus nos últimos dias passaria por essas crises. E é por isso que Deus falou que haveria sacudidura e haveria uma série de outras coisas. Isso não é novidade para nenhum de nós. No entanto, a postura que nós adotamos no meio de todo esse contexto é que faz a diferença. Você pode, de fato, ser alguém usado por Deus para edificar a sua obra, ou você pode ser usado pelo diabo para demolir a obra de Deus. E é isso que tem acontecido com muitos irmãos que acham que estão fazendo a obra de Deus e, na verdade, estão destruindo, demolindo a igreja de Deus, causando divisão, causando separação, criando grupos separatistas, exclusivistas, achando que agora a igreja não é mais a igreja remanescente, é aquele grupo separado que é
o remanescente. E isso é uma ideia de Satanás. E neste vídeo, Deus está dando uma mensagem para você. Você pode abrir o coração, aceitar essa mensagem, refletir na sua postura e corrigir, ou pode continuar na mesma direção de antes. Mas uma coisa é certa, tanto aquelas pessoas que falham, que caem, que promovem escândalos, são responsáveis perante Deus e vão prestar contas disso com Deus, quanto você que espalha esses erros, que publica e coloca e expõe a igreja, líderes e irmãos, perante os incrédulos, dando oportunidade para que eles falem mal da obra de Deus, você também vai prestar contas a Deus por essa atitude. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê os pensamentos corretos e não só isso, mas a postura correta para lidarmos com todas essas situações em nosso meio.